Olá, tudo bem com você? Nós vamos começar aqui mais uma vez um estudo da lição da Escola Sabatina. Não é um bate-papo, porque eu tô, obviamente, nesse trimestre sem meus convidados aqui, mas é sim um momento onde a gente pode abrir o coração, onde a gente pode aprender um pouco mais, onde a gente pode falar sobre esse Deus Todo-Poderoso. E hoje eu queria falar com você sobre a lição número 9, a lição da Escola Sabatina. Nós aqui temos estudado durante esse trimestre completo a lição da Escola Sabatina e dessa vez o título da lição é O Conflito Cósmico e eu queria te convidar para participar junto comigo. 2 avisos então bem rápidos. Neste sábado especial, nós estamos naquele momento que o mundo comemora o carnaval. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, não comemoramos o carnaval. Por isso, muitas das pessoas das nossas igrejas estão em retiros espirituais. Se você por acaso está assistindo esse vídeo aqui na sexta-feira, então nós estamos a caminho dos retiros, ou então se você por acaso está assistindo no sábado, no domingo, na segunda ou na terça, já na outra semana, nós estamos sim em retiro espiritual. Por isso, ore por cada pessoa que está nesse momento, nesse retiro espiritual. Ore pelas pessoas que ficaram nas cidades, para que todos nós aqui possamos estar cada vez mais perto do Senhor. E mesmo que essa festa da carne chame a atenção de muita gente, que nós aqui possamos estar cada vez mais preparados para ouvir somente a voz do Senhor, tá bom? Segundo aviso é que você precisa estudar a lição da Escola Sabatina. Não esquece, por favor, estude a lição da Escola Sabatina. Só ouvir o comentário não adianta. Só ir à lição da Escola Sabatina ou só no momento da Escola Sabatina, no sábado pela manhã, não adianta. O que importa é que você estude na sua casa, que você leia os textos, que você tenha noção e tenha acesso a tudo o que foi colocado aqui nessa lição pelo autor ou pelas pessoas que puderam preparar esse material. Obviamente não estou com minha lição agora em mãos, eu estou com ela aqui na tela do meu computador, bem abaixo da câmera aqui do meu celular, e nós estamos então conversando sobre esse assunto que vai ser muito especial para mim e para você, para abrirmos nossa mente, abrirmos nosso coração e entendermos um pouquinho mais sobre o sonho de Deus para a nossa vida, tá tudo certo? Então vamos lá, se você por acaso ainda não tem sua lição nesse momento, já é a 9ª lição do trimestre, corra para comprar a nova lição da Escola Sabatina, que é a do próximo trimestre, que vai ali janeiro, fevereiro, março, a próxima vai abril, maio e junho. Esses 3 próximos meses nós vamos então estudar a lição da Escola Sabatina. Então corre já para conseguir a sua. Existem várias formas e tem várias técnicas para você estudar a lição da Escola Sabatina, mas a mais legal é que você esteja realmente em contato com as pessoas que estão estudando a lição da Escola Sabatina. Tá bom? Então continue acompanhando aqui, tenha o material, se você não tem ainda, baixa no seu aplicativo, tá aqui nos links desse comentário, ou melhor, nos comentários desse vídeo, os links para você poder baixar a lição da Escola Sabatina, para você ter no seu celular, para você ter então todo o material aí, para você aprender sobre Jesus. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre Jesus e esse aqui é o nosso momento, então já que eu vou abrir a Bíblia agora e nós vamos começar falando sobre ela, eu quero te convidar para você orar junto comigo. Fecha os olhos, baixa a cabeça, vamos falar com Jesus agora. Pai querido, Deus de amor e bondade, por favor, abençoa cada um de nós e nos ajuda a aprender cada vez mais do Senhor. Nesse momento, abre as portas dos céus, derrama sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo a sua bênção, a sua proteção e que cada vez mais nós possamos alcançar mais pessoas a serviço do Senhor, para que eles também possam estar no seu caminho, ouvindo e praticando a sua palavra. Cuida de nós, Pai. Nós pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bíblia na mão? Abre sua Bíblia aí em Gênesis no capítulo 3, no verso 15. Esse daqui é o nosso verso para memorizar, o verso principal da nossa lição da Escola Sabatina. Gênesis no capítulo 3, no verso 15. Eu leio aqui na minha Bíblia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Percebe o que é que a Bíblia está dizendo? Algumas pessoas, na verdade, olham para esse texto bíblico e entendem que ele, na verdade, é a primeira vez quando Deus faz a promessa da salvação. Porque é exatamente isso. Ele está ali falando sobre a serpente e sobre a mulher, mas a mulher, na profecia bíblica, significa a igreja. E a serpente significa, na profecia bíblica,
o diabo, Satanás, aquele que nos atrapalha de chegarmos perto de Jesus. E quem é o marido dessa mulher? É o próprio Cristo Jesus. Percebe que ele faz aqui sim uma alusão a um texto muito simples, mas que na verdade não tem a ver simplesmente com o que aconteceu lá dentro do Éden, mas tem sim a ver com o que acontece com a minha e com a sua vida diariamente. Nós aqui como pecadores, como pessoas que vivem nesse mundo que é mau, que é pecador, nós aqui precisávamos sim ter a noção de que Deus, o Cristo Jesus, que um dia entregou a vida por mim e por você, ele veio até essa terra para nos salvar, porque nós vivemos em um conflito cósmico. Algumas pessoas gostam de falar um pouquinho mais difícil, né? E dizer que esse daqui tem que ser a nossa cosmovisão, o nosso pano de fundo, aquilo que nos acompanha o tempo inteiro. E o que é isso? Exatamente compreender que existe uma batalha entre o bem e o mal. Uma batalha que é travada até hoje por sua vida, por minha vida. Todas as coisas que acontecem em toda a história da humanidade, elas aconteceram e continuarão acontecendo, pelo menos enquanto nós estivermos aqui nessa terra, por causa da batalha entre o bem e o mal. Tudo, absolutamente tudo. Porque nós começamos, e aí eu peço para você pegar a sua Bíblia e ter aí uma noção de como é que tudo acontece, né? A Bíblia é dividida em 3 partes, presta atenção, 3 partes, tá? A primeira parte da Bíblia é Gênesis no capítulo 1, dos versos 1 e 2, na verdade, capítulos 1 e 2. Nesse primeiro trecho, a Bíblia descreve pra gente exatamente o que aconteceu no paraíso perfeito, ou então no céu, no lugar que Deus planejou para que eu e você tivéssemos morada. Ou seja, quando Adão e Eva estão ali no Jardim do Éden, eles não estão num lugar aleatório, eles não estão num lugar bonitinho, eles estão morando no que Deus planejou para mim e para você, e ali eles vivem uma vida sem nenhum tipo de pecado. Do capítulo 3, até o capítulo 19 do livro do Apocalipse, nós também encontramos, até o capítulo 20 do livro do Apocalipse, nós também encontramos o pecado dentro desse mundo. Ou seja, a segunda parte da Bíblia acontece aqui, que é esse hiato, esse buraco que existe entre a entrada do pecado e a terceira parte. E agora quando eu pego a minha Bíblia e vou para os últimos 2 capítulos da Bíblia, capítulos 21 e 22 do livro do Apocalipse, ali então existe a descrição do que Deus planejou para mim e para você depois de nos salvar. E agora ele está falando exatamente sobre o plano da salvação e o que é qual é a recompensa daqueles que permanecerem ao lado de Cristo Jesus. Percebe? 3 partes, e essas 3 partes elas precisam conversar, e elas conversam para que eu e você compreendamos um pouquinho mais sobre como esse Deus é maravilhoso e como ele salva a gente. E é sobre isso que nós vamos então tentar compreender. Eu vou jogar aqui as 2 perguntas que a lição da Escola Sabatina coloca no sábado, na lição de sábado, para ver se você consegue entender essas 2 respostas lá no final. E ao final da lição da Escola Sabatina eu volto para cá para a gente poder responder claramente essas 2 aqui, tá bom? A primeira coisa que você precisa compreender é que partes das Escrituras nos ensinam que existe um conflito cósmico entre Deus e Satanás. Esse é o primeiro ponto, e eu vou citar para você vários textos bíblicos. Eu queria convidar você para você poder acompanhar, se possível anotar, para você poder entender um pouquinho mais sobre esse ponto específico. Mas eu também quero responder a segunda pergunta que a lição propõe para te responder, que é a seguinte: de acordo com as Escrituras, qual é a natureza do conflito cósmico, ou seja, como é que ele acontece, por que ele surgiu e por que nós estamos ainda vivendo nisso. São essas 2 perguntas que vão então passar pela nossa conversa aqui, tá bom? Deixa eu tentar virar uma coisa que eu não estou vendo, os versos bíblicos. Encontrei alguns deles aqui. Vamos lá. Na lição de domingo, nós começamos então com a seguinte questão: se Deus criou todas as coisas, então Deus criou também o mal. É isso mesmo? A lição da Escola Sabatina propõe pra gente então a leitura do capítulo 13 do livro de Mateus. E ali em Mateus, no capítulo 13, a Bíblia conta pra gente a história de um semeador, na verdade um dono de um campo. E ele então coloca ali algumas pessoas para fazerem uma plantação. E ao fazerem toda a plantação, depois de algum tempo, o inimigo passa durante uma madrugada e joga ali uma semente má, que nascem coisas ruins. Ou seja, ele planta ali trigo, e a história de Jesus fala que nascem então também o joio. O joio e o trigo, eles são muito parecidos, principalmente na sua fase jovem. Mas quando você olhar dentro das sementes,
A semente do joio não é nada, é simplesmente uma falsificação do trigo. Eles têm a mesma cara, a mesma expressão, o mesmo jeito como eles caem, abrem ali uma espécie de não é uma vagem, mas a forma como abrem ali os cachos dos grãos do joio. Só que o trigo tem conteúdo dentro de cada uma das bolsinhas, onde onde fica ali então o conteúdo, né, daquela semente. Já o joio não, o joio ele é vazio. Ou seja, quando nós olhamos para essa plantação, nós precisamos então compreender quem é quem. E aqui tem 2 pontos. O primeiro deles lá em Mateus no capítulo 13, Jesus fala então que os servos, os empregados daquele dono daquele campo, então procuram ele e falam assim: mas você não plantou uma semente boa? Porque com certeza existia naquela época, assim como existem hoje, pessoas que vendem sementes ruins. Sementes que ao invés de dar um bom fruto, uma boa semente, depois eles vão dar sim sementes ruins. Então eles perguntam: mas você não comprou o trigo de verdade? E aí o dono daquele campo responde assim para eles: não, na verdade foi um inimigo quem fez isso. A primeira coisa é a resposta para aquelas perguntas que muitas pessoas têm por aí. A maioria das pessoas que existem nessa terra, ou melhor, aquelas que não acreditam em Deus, vem sempre pra gente com aquela pergunta: espera aí, mas se Deus existe, por que existe o mal? E a resposta Jesus já deu. A resposta é assim, o mal existe porque o inimigo fez isso. É exatamente a resposta de Jesus, é exatamente o que ele fala. Então, de onde vem o joio? De onde vem as coisas ruins? De onde vem o pecado? O Senhor, ele semeia sim a semente boa, ele muda a nossa vida e nos direciona para que nós aqui possamos estar cada vez mais perto dele. Mas infelizmente o inimigo vem e semeia maldade, discórdia, todo tipo de pecado, e é por isso que vem a segunda pergunta. Já que o inimigo então traz pra gente todo tipo de pecado, todo tipo de coisa ruim, a pergunta que então os servos fazem de novo pro dono daquele campo então tá bom, já que veio o inimigo e plantou essa semente má, então o senhor quer que eu retire elas? E a pergunta também tem uma resposta muito boa, porque essa história que Jesus conta, ela não é despropositada, ela não é aleatória. Jesus tinha sim um objetivo ao contar ela, e ao Jesus responder, ele diz assim: o dono daquele lugar, o dono daquela fazenda, então disse para os seus servos: não retirem, porque ainda não é hora de tirar. Na verdade, vai vir um dia onde o Filho do Homem virá e vai resolver todos os problemas. Ele sim separará o joio do trigo, e ele sim vai colocar o joio na fogueira para ser queimado, porque não serve para nada, e ele vai sim fazer uma boa farinha com o trigo. Percebe que quem é que resolve os problemas do pecado é Cristo. Mas quem é que traz o pecado? Esse não é Cristo. Esse, na verdade, é um outro ser que está há muito tempo por aqui nos atrapalhando e tentando atrapalhar o nosso caminho na direção do Senhor. Por isso, a gente precisava sim parar um pouquinho e tentar compreender que Jesus tem sim um plano para todos aqueles que estão aqui na Terra, inclusive para aqueles que acham que são bons e estão plantados nas igrejas, inclusive para aqueles que estão fazendo o serviço do inimigo, mas estão plantados nas igrejas, para aqueles que acham ou então com sua sabedoria estão infelizmente deturpando o caminho do Senhor. Mas Deus diz quando é que ele vai resolver isso, né? No finalzinho da história, eu vou jogar você lá para Marcos, no capítulo 4, no verso 29, Jesus, na mesma parábola, ele diz assim: olha, logo que o grão fica maduro, o homem então lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Sabe quando é que ele vai poder então, ou quando é que ele vai resolver os problemas de todos os pecados, de todas as misérias, de todas as coisas ruins que acontecem aqui na Terra, inclusive separando os maus dos bons nas igrejas? Sabe quando? Quando chegar o momento certo. E esse momento certo não está muito longe não, porque Jesus está quase voltando, mas é somente por ocasião da volta de Jesus que ele, quem sabe quem são os bons e ruins, é quem vem e então vai poder agir, tirando aqueles que não estão no caminho e permitindo que somente aqueles que estão no caminho permaneçam no caminho. O título dessa lição foi O Inimigo Fez Isso. Na lição de segunda-feira, nós então entendemos um pouquinho mais sobre então quem é esse inimigo. E aí a lição propõe pra gente, então, para compreendermos um pouquinho mais, né, que a gente volte para Gênesis no capítulo 1, no verso 31. E eu quero ler junto com você esse texto. Esse texto diz assim,
E Deus viu que tudo que havia feito Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se então a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Deus fala isso durante todos os dias da criação. E ele viu que tudo que ele tinha feito ficou muito bom. E então passou tarde e manhã, dia primeiro, dia segundo, dia terceiro. Ele vai identificando quais são os dias da semana, mas ele diz assim: tudo o que Deus fez foi muito bom. Infelizmente, lá no universo, ou melhor, no momento onde o pecado não existia, começou a surgir dentro de um coração de um anjo o pecado. Mas eu vou falar disso no próximo dia, tá bom? No próximo comentário aqui, mas eu quero levar você para entender um pouquinho sobre como aconteceu que o inimigo então veio para essa terra. Quando Adão e Eva são criados, a Bíblia conta que Deus dá para Adão e Eva a oportunidade deles escolherem. Então Deus planta no meio do jardim uma árvore chamada conhecimento do bem e do mal. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal tinha um único propósito. Não era dar frutas, não era dar folhas, não era ali ser uma grande e frondosa árvore, mas era dar para Adão e Eva a oportunidade de estarem ou não ao lado de Cristo. E aqui vem o nosso momento, né, de parar um pouquinho e tentar entender como é que Cristo trabalha. Porque Deus não força ninguém a ser dele, mas ele sim nos convida a sermos dele. Em todos os momentos, Deus nos chama para que a gente aqui se lembre de que Cristo é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós nos achegamos perto dele, nós não temos dúvida de que o único lugar onde nós devemos estar é ao lado de Cristo. Mas infelizmente, muitas pessoas perdem esse caminho, perdem essa noção e acabam se afastando de Cristo. E ao se afastarem de Cristo, eles então perdem a oportunidade de receber as grandes bênçãos dele. O que aconteceu com Adão e Eva? Quando eles estavam aqui, isso está descrito em Gênesis no capítulo 3, os versos 1 a 7, ou então Apocalipse no capítulo 12, nos versos 7 a 9. O inimigo ele vem para a terra, e quando ele chega aqui na terra, ele seduz a Eva e depois a Adão, dizendo para eles que eles não morreriam, que eles não passariam por dificuldade nenhuma se eles desobedecessem a Deus. Afinal de contas, o que Deus queria, na verdade, é só evitar que eles pudessem conhecer as coisas que Deus também conhecia, quando na verdade o que Deus estava tentando fazer era proteger o ser humano. Adão e Eva então pegam aquela fruta, comem ela. Algum tempo depois então aparece Jesus. E quando Jesus aparece, ele vem com uma pergunta muito simples: onde vocês estão? Ele não está perguntando o que vocês fizeram, vocês aí estão errados, tal. Não, ele vem, na verdade, dando a chance para Adão e Eva poderem se posicionar e dizendo assim: opa, nós erramos, a gente se distanciou, perdemos um pouquinho rumo aqui e nós ficamos mal. Só que uma vez que a ordem de Deus tinha sido dada, de quem come esta árvore, do fruto daquela árvore, morreria imediatamente, então Deus precisa cumprir aquilo. É verdade que Adão e Eva não morreram naquele dia, mas é verdade que sim, que eles começaram a morrer. Alguns filósofos por aí dizem, na verdade, o seguinte, né? Que quando a gente nasce, a gente já está morrendo. Porque a nossa vida é esse momento de nós nascemos, crescemos, desenvolvemos e de repente nós entramos na descendente da morte. E esse caminho, infelizmente, começou a acontecer com Adão e Eva. Enquanto eles nasceram, foram criados e agora eles estão no auge, no momento mais importante da vida deles. De repente agora começa a acontecer uma descendente. Não uma descendente porque Deus escolheu que eles ficassem longe ou então que não recebessem as bênçãos, mas porque eles pediram para não estar no caminho de Deus, porque eles se distanciaram do Senhor. E agora a mulher então tem o que acontece em Gênesis no capítulo 3, no verso 7, que é isso daqui, ó. Os olhos então dos dois, de Adão e Eva, se abriram e perceberam que estavam nus. Então eles começaram a juntar folhas de figueira, que eram bem grandes, né, para poder cobrir-se. O que aconteceu? Por que eles perceberam que estavam nus? Porque daquele momento em diante eles estavam se colocando no caminho do inimigo. Ou seja, eles estavam aceitando que as coisas ruins acontecessem com eles. O trecho final da lição de segunda-feira, ele é muito importante. Eu quero ler exatamente palavra por palavra para que você possa entender, tá bom? Os dois últimos parágrafos. A lição fala assim, ó: alguém, a serpente ou Deus, estava mentindo. Afinal de contas, quando a serpente chega em Eva, ela fala assim, na verdade, Deus disse que certamente vocês vão morrer, mas ele não está muito certo, não. Certamente vocês não morrerão. Essas palavras são exatamente contrárias ao que Deus tinha colocado. Por isso aqui, ou Deus ou a serpente estavam mentindo.
E agora Eva tinha que fazer uma escolha: acreditava em Deus ou na serpente? A natureza do conflito, o grande conflito, está ligado acima de tudo a uma questão: em quem ou o que nós acreditamos. O que tudo tem a ver com amor. Continuo lendo. Isso ocorre porque o que acreditamos sobre alguém, sobre o tipo de pessoa que ela é e se é confiável, definem se nós amamos essa pessoa ou então se nós confiamos nela. E no caso de Deus, se ouviremos o que ele nos diz. Percebe que Jesus está colocando para Adão e Eva um teste que não era um teste demais, não era uma coisa demais para eles suportarem, mas era assim um teste para eles se colocarem do lado correto. E a questão é: a quem vocês amam? A adoração a Deus em todos os momentos tem que ver sim em quem ou para quem o meu amor está apontado. Será que nós estamos apontando nosso amor para Deus? Ou será que por causa do nossa pequenez, porque nós aqui estamos andando longe do Senhor, nós estamos realmente afastando Deus e estamos nos aproximando do inimigo? A pergunta é essa, porque nós estamos falando sobre o conflito cósmico, né? Sobre o conflito que existia lá no céu, que existe entre Deus e Satanás e que nós aqui estamos no meio. Por isso a grande pergunta é: do lado de quem nós estamos? A lição de terça-feira vem elucidar um pouquinho mais pra gente, né? E o título da lição de terça-feira é A Origem do Conflito do Céu. Essa origem, ela realmente é intrigante para nós, porque a Bíblia ela fala de forma bem contundente, mas ela fala de forma superficial. E agora o que a Bíblia diz pra gente é que há muito tempo atrás existia um anjo lá no céu, e esse anjo ele tinha características miraculosas, eram características muito, muito grandes. E agora eu posso ler ali com você, na verdade eu vou sugerir para que você leia na sua casa Ezequiel no capítulo 28, e ali existe a descrição de como o inimigo era. Entretanto, o inimigo ele se posiciona distante de Deus. Ele não era inimigo antes, na verdade era somente um anjo, o anjo chamado Lúcifer. Mas esse anjo, ele fala assim: eu não quero mais ouvir ao Senhor. E ele começa agora a sugerir para os outros anjos que existiam maldades que aconteciam em todo o governo de Deus. Afinal de contas, o governo de Deus lá no céu e aqui na terra, em todos os lugares, era simplesmente regido por uma palavra, pelo amor. Mas o inimigo se coloca dizendo, Lúcifer se coloca dizendo: será mesmo que ele é amor? O que ele queria, na verdade, era tomar o lugar de Deus. E isso tudo está descrito no livro de Ezequiel, no livro de Êxodo, no capítulo 25, Ezequiel no capítulo 28, em Isaías no capítulo 14. Esses textos eles falam um pouquinho mais sobre como aconteceu. O apóstolo Paulo, depois ele chama de esse momento onde o inimigo comete o primeiro pecado e ele então entra numa batalha. Eu vou colocar aqui uma coisa que eu acredito, tá? De forma corpórea com Deus, onde ele precisa ser expulso do céu. E é quando ele e os seus anjos, aqueles que aceitam a doutrina dele, vão expulsos do céu, começa então uma batalha entre o bem e o mal. E essa batalha entre o bem e o mal chega na terra. Essa origem é do céu. Algumas pessoas querem confundir, dizendo assim: bom, então se o pecado surgiu em um querubim, um anjo especial de guarda, aquele que estava ao lado de Deus, então quer dizer que Deus é o originador do pecado. Mas na verdade não. Deus é o originador do bem. Só que Deus, ele enche a cada ser vivo, cada ser que ele criou com uma condição. Com a condição de termos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha dá a cada um de nós, a cada ser criado por Deus, a definição de que lado nós vamos estar, a quem nós vamos adorar. O inimigo e alguns dos anjos que estavam no céu decidiram que iam colocar em dúvida, em xeque, o caráter de Cristo. E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas ele decidiu colocar em xeque o caráter de Cristo e perguntar: será mesmo que Deus é bom? E aí o texto bíblico, ele fica claro pra gente, né? Ezequiel no capítulo 28, no verso 16, ele diz assim, ó: por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. E então eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. A palavra que chama atenção aqui pra gente é um termo em hebraico que foi traduzido por comércio. Mas esse termo não tem a ver com compra e venda,
mas tem a ver com calúnia, com uma informação equivocada que você passa de propósito para alguém para poder vender mais, para sair no lucro. Conhece alguém que trabalha assim? Talvez não seja você, mas de vez em quando a gente encontra alguns vendedores, alguns comerciantes que têm esse tipo de hábito. E é exatamente isso que Lúcifer faz com os anjos que estão no céu. Ele propõe para eles uma calúnia, uma mentira sobre o caráter de Cristo. E o principal ponto era: Deus não é bonzinho como ele diz. Ou seja, o caráter de Cristo é o principal ponto da batalha entre o bem e o mal, da batalha do grande conflito. Deixa eu passar aqui já para a lição de quarta-feira e você vai poder entender um pouquinho mais. O título da lição de quarta-feira é Se Você Me Adorar. E aí a Bíblia, ela deixa muito clara pra gente que o único objetivo do inimigo era usurpar, ou seja, tomar o trono de Deus. Entendeu? Tomar o trono de Deus. E é por isso que ele então se coloca na presença de Deus dizendo claramente: eu não acredito no Senhor. Eu, na verdade, quero tomar o seu lugar. E dentro do coração de Adão e de Lúcifer existia aquela dúvida que ele então planta no coração dos outros seres, dizendo assim: será que Deus realmente é bom? Será que o Deus que a gente está adorando aqui, ele realmente merece alguma coisa? Quando na verdade ele sabia que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ele sim merecia e merece até hoje toda adoração e todo louvor, porque ele é amor, porque ele é bondade, porque ele é misericórdia. E então chega um momento onde o próprio Jesus está aqui na Terra. E ali, quando ele vai iniciar o seu ministério, a Bíblia conta pra gente, lá em Mateus, no capítulo 4, de que o Espírito Santo guia Jesus para um lugar deserto. E quando ele fica nesse lugar deserto, ele passa 40 dias em jejum. Você já fez jejum de um dia? De 2 dias? De uma semana? É pesado. 40 dias. Jesus passou em oração 40 dias. E então aparece o inimigo. Ele foi lá para ser tentado, então o inimigo aparece. Então o inimigo propõe para ele, primeiro, que ele tenha comida. Então ele fala: olha, transforma esses pães ou melhor, essas pedras em pães. E Jesus responde ele com um texto bíblico. E ele fala assim: sai daqui, eu não quero saber disso. Em seguida, o inimigo propõe para Jesus: olha, eu quero mostrar para você aqui todos os anjos do céu que estão aqui te protegendo. Então, se você pular desse lugar aqui, no lugar alto, se você pular, os anjos vão vir na mesma hora para te proteger. E Jesus responde ele da mesma forma, com um texto bíblico, dizendo: sai daqui, inimigo, eu não quero saber disso. Eu quero fazer o caminho que a Bíblia fala para mim. E da terceira vez, então, o inimigo aparece e ele mostra todas as nações do mundo. E ele fala assim: olha, eu posso agora te mostrar e te dar tudo. Você só precisa fazer uma coisa: se ajoelhar na minha frente e me adorar. Nos 3 casos, Jesus termina com uma palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele podia usar as próprias palavras? Claro que podia, ele é o próprio Deus. Mas ele faz questão de, além disso, nos ensinar um caminho para vencer o inimigo. Só tem um jeito de vencer o inimigo, e é comunhão com Deus. É aprender as palavras bíblicas e poder gastar essas palavras a serviço do Senhor, usando elas no momento certo, para a pessoa certa, porque Deus tem um chamado para a gente. E muitas vezes sim, o inimigo vai vir tentar nos atrapalhar, mas o Deus Todo-Poderoso mostra que nós podemos nos defender somente com a palavra dele, conhecendo a palavra dele. O texto de Efésios, no capítulo 6, no verso 12, nos lembra uma coisa. Deixa eu ler Efésios 6, 12. Fala assim: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A luta que existe aqui não é contra a gente. Apesar de estarmos sim no meio dessa luta, nós estamos aqui como coadjuvantes, porque a luta realmente é entre o bem e o mal, Deus e o inimigo. E Deus se coloca à nossa disposição para nos proteger, para cuidar da gente em todos os momentos. Agora vamos lá, deixa eu distanciar você um pouquinho aqui, porque é a lição de quinta-feira, então encerra toda essa discussão colocando pra gente
qual é a natureza do conflito cósmico. E vamos lá. Qual é a natureza? O que significa isso? Do que se trata o conflito cósmico? Do que se trata o grande conflito? Aquilo que nós deveríamos entender que realmente existe e que nós aqui deveríamos sim estar escolhendo o nosso lado. O conflito entre o bem e o mal só acontece por causa de uma disputa sobre qual é o caráter de Deus. Não é uma disputa pequena. Afinal de contas, quando a gente fala sobre Deus, eu estou falando sobre o ser todo-poderoso, sobre o Deus maravilhoso, sobre aquele que se levantou contra Deus versus o próprio Deus. E a única questão é, Deus não é amor. E o que Deus tem feito desde aquela época, Ele tem mostrado para todos que Ele é amor. Essa é a única coisa que Deus fez para que então nós aqui pudéssemos entender. Esse tipo de batalha não pode se vencer com a força bruta. Imagina aqui, se fosse qualquer outro tipo de disputa entre o inimigo e Satanás, imagina, se a disputa fosse quem vai ficar com esse carrinho, quem vai ficar com essa boneca, quem vai vencer um braço de guerra, Deus teria vencido todas. Mas na verdade, a única questão que demoraria tempo para entendermos quem está do lado do bem e quem está do lado do mal é a batalha sobre o caráter de Cristo, porque ele precisava mostrar com o tempo que ele realmente é amor. Não que ele estava fingindo, assim como foi a acusação do inimigo, mas que ele realmente é amor. Deixa eu ler Ellen White. Tem um texto aqui logo no meio da lição da Escola Sabatina de quinta-feira que acho que encerra todas as discussões. Ela diz assim, ó: ao lidar com o pecado, Deus poderia empregar apenas a justiça e a verdade. Satanás podia fazer uso daquilo que Deus não usaria: a adulação e o engano. Dizia também que, ao exigir submissão e obediência de suas criaturas, Deus estava apenas procurando a própria exaltação. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu e de todos os mundos e governos onde que Deus criou, que Deus é justo. Satanás tinha dado a impressão de que estava procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e o seu objetivo real deveriam ser compreendidos por todos. E agora eu termino, né? Deveria ser dado um tempo para que os seus atos de maldade mostrassem quem ele realmente era. E é exatamente isso que acontece, né? Quando nós aqui entendemos pela Bíblia como as coisas acontecem, nós entendemos que no momento da cruz, quando o inimigo mata o próprio Cristo, então neste momento os anjos expulsam o inimigo do céu, dizendo assim: você nunca mais vai entrar aqui. Por que nunca mais vai entrar aqui? Porque segundo a Bíblia, Jesus, ou melhor, o inimigo, tinha acesso ao céu até o dia onde Jesus foi morto na cruz. Por quê? Para que provasse-se que o caráter de Cristo era realmente o caráter de amor, e que o caráter do inimigo era o caráter enganador, aquele que trazia o mal, que maltratava, que trazia coisas ruins para as criaturas. É por isso que Jesus estava entregando a própria vida lá na cruz do Calvário, não somente para pagar pelo meu e pelo seu pecado, mas também para provar de que ele era o Deus bondoso, que o caráter dele continuava sendo amor e que ele nunca teve uma lei opressiva, mas que o seu caráter era justo e amoroso. Justo, por quê? Porque ele veio pagar pelo meu e pelo seu pecado. Se existe uma lei, ela precisa ser cumprida. Agora o segundo ponto é por causa do amor. Amoroso, porque Jesus morreu por mim e por você, sem que nós merecêssemos. Ou seja, isso é amor. É sobre isso que Deus veio. E é por isso que respondemos as duas perguntas lá do começo da lição de sábado. Deixa eu voltar para elas para poder ler junto com você. Na lição de sábado, lá no final, duas perguntas foram propostas e essas perguntas foram respondidas durante esse tempo aqui. Primeiro, quais são as partes da Escritura que ensinam que existe um conflito cósmico entre Deus e Satanás? Eu citei vários textos aqui. Um deles lá em Ezequiel, o outro deles lá no livro de Êxodo, outro ainda no livro de Apocalipse, todos eles mostrando sobre o inimigo ser realmente o inimigo, ou ser o mal. E depois, a segunda pergunta, de acordo com as Escrituras, qual é a natureza do conflito? A natureza do conflito cósmico, aquele que está dado entre Deus e o inimigo até hoje, é sobre qual é o caráter de Cristo. Ele é bom ou ele é mau? Deixa eu te contar um segredo.
O caráter de Deus é amor. O caráter de Deus é bondade. O caráter de Deus é mansidão, é domínio próprio. Ele é justo e ele é amoroso. E é por isso que nós podemos louvar o nome dele. Eu preciso encerrar essa lição da Escola Sabatina dizendo para você: louve o nome do seu Deus, porque ele é amor, porque ele é misericórdia, porque ele está agora intercedendo por mim e por você, para que nós aqui possamos ter a vida plena em abundância, para que vivamos eternamente ao lado de Cristo Jesus. Eu preciso terminar tudo isso com uma oração. Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Deus querido, muito obrigado. Obrigado porque nós pudemos aqui falar sobre esse tempo, sobre o seu caráter, sobre a bondade, sobre o amor, sobre a justiça, sobre tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Mas nesse momento, meu Pai, por favor, livra-nos do poder do inimigo e ajuda para que a cada dia mais possamos estar mais próximos do Senhor. Nos abençoa e nos ajuda para que a sua vontade, somente a sua vontade, seja feita na nossa vida. Cuida da gente, te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você aí, fica com ele, escolha o lado certo na luta entre o bem e o mal. Deus te abençoe, tchau, tchau.